Eu gostaria de começar o dia convidando as professoras Ceisa e Maria Cândida para vir comigo. No início, sim. Por favor. A gente vai tentar fazer um joguinho de passar a bola da frente para trás. Ela não pode cair. Se ela cair, os nossos colegas, Deusa e Francisco, eles vão pegar e vão trazer de novo de volta para a fila. E elas dois vão fazer de monitoras, porque vocês não podem olhar para trás. Então, cada uma fica responsável de cada uma das filas. E elas têm que guiar para onde que estão, porque vocês estão distribuídos de forma aleatória. Então, você tem que olhar para ela para saber para onde tirar a bola. Entendeu? Se ela cair, voltamos. A bola tem que ir e voltar. E vocês nunca podem olhar para trás. Entenderam? Peraí. Então, vamos, né? A bola está aqui, eu passo para alguém. Você passa aqui e eles têm que passar fila por fila. Tá, mas pode jogar para trás? Eles têm que jogar para trás. Não pode cair a bola. Não pode cair e não pode olhar para trás. Vocês têm que olhar para ela e ela vai ficar dirigindo mais ou menos onde vocês têm que tirar a bola. Entendeu? Acho que sim. Vamos lá. Olha, você vai dar a bola para ela. Sim. E você tem que dirigir a bola. Você tem que olhar para ela, você não pode olhar para trás. Entendeu? Então você tem que ficar fazendo assim, onde que a bola tem que ir. E vocês têm que ficar olhando a bola. Entendeu? Se a bola cair, o nosso colega Francisco vai pegar a bola e vai dar de novo na fila antes de que caiu. Entenderam? E aí você começa de novo para cá, para lá. E a bola tem que ir para trás e tem que voltar. Vocês não podem olhar para trás. Entendeu? E aí temos o seguinte, vocês são responsáveis porque eu trouxe vários presentes aqui para as professoras. Quem ganhar, vai ganhar o presente. Então, tem muita atenção no jogo. Quem ganha, nós duas aqui ou o povo lá? É. Vocês. Entenderam? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Pronto. Muito bom. Então, não sei se podemos... Não, melhor não botar musiquinha, porque senão a apresentação atrapalha de novo. Pode segurar a bola antes de jogar. É. Então, vamos começar no mesmo tempo, as dois, para atrapalhar essa dificuldade. Peraí. Vamos começar ao mesmo tempo. Você entendeu? Não. Você tem que dirigir as pessoas onde que a bola tem que ir. Porque elas não podem olhar para trás. Então, eles têm que voltar para trás e você faz de guia. Tem que dizer como faz. Isso. Então, começamos juntos. Eles já estão treinando, muito bem. Eu vou contar 3 e vamos começar. Vamos ver que a bola vai e volta de novo. Tá bom? Em 3, 2, 1. Vamos lá. Começamos. Aí você tem que guiar. Você tem que ficar guiando as pessoas porque elas não sabem onde que está detrás. Quando cai, volta para a fila que caiu. Então vai. Muito bem. É. Vai junto com a bola. É. Vocês foram muito rápidos, meu Deus. Tem menos gente. Né? É. Acabou. Oh. Tá, vamos fazer mais uma vez. Vamos começar. E vocês, como monitores, Maria Cândida, vocês ficam aqui como se fosse um diretor de orquestra, entendeu? Você tem que fazer
Você fica dirigindo a orquestra. Tá? Vocês ficam aqui fazendo para cá, para lá. Todo mundo entendeu já, né? Acho que eu vou mandar metade para cá. Faz parte da dificuldade. Seja bem-vindo, tome cadeira. Eu vou dar a saída. E vamos começar. Chegarem 2 colegas mais, por favor, sejam bem-vindos. Fiquem desse lado da cá. Olha para a professora, olha para a professora. 1, 2, 3. Peraí. Eles estão tomando cadeira. Venha. Aqui é todo mundo competitivo. Já. 1, 2, 3, já. Vamos lá. Muito bem. Pegou vantagem aí, equipe. Pode rir. A gente não pode olhar. Muito bem. Nem bola. Opa! Muito bom. Ganhou aqui 1 a 1, as 2 ganharam presente. Assim ninguém perde, né? Muito obrigado. Vou dar para vocês. Peraí. Aqui o presente. A nossa presente, Dá para a professora. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela dinâmica. Muito bom. Vocês vão ficar morrendo de inveja. É. Mostre para eles o negócio feito no Equador. E um livrinho. Eu trouxe um outro para a Florence, que é a nossa organizadora. Muito obrigado de tudo. Eu trouxe também mais presentes aqui, antes de começar, para o nosso colega Francisco, que ficou fazendo de coordenador. Um sombreiro. Nosso colega convidado. E para Gustavo também, que eu vi que ele usa sombreiro. Por organizadores. Muito obrigado, gente, por ter convidado. Infelizmente não tem presente para todo mundo, porque só tenho uma mala, né? Não podia trazer o Equador inteiro para cá. Infelizmente, mas vamos começar. O propósito dessa proposta era ficar com emoções positivas, todo mundo dinâmico, ativo, e acho que conseguimos, né? Com uma bolinha fazendo essa brincadeira. Nessa dificuldade não tenho o controle, mas vamos fazer uma senha com a nossa colega, e sei lá, cada vez que eu faço assim, vamos passar a diapositiva, né? Que mais? O nome da ponência é Educação Transdisciplinar no Equador. Propostas para a transformação educativa, para o desenvolvimento sustentável e regenerativo. Vou tentar explicar brevemente, no pouco tempo que temos, o que a gente está fazendo no Equador. Eu fico com muito orgulho. Eu fiz os meus estudos em Salvador de Bahia, aprendi de grandes professores brasileiros, brasileiras, e agora estou aplicando todo esse conhecimento no Equador, que é um país muito pequenininho, e dá para fazer políticas públicas, como vamos falar, né? Então, eu também vou convidar a nossa colega estudante Deusa para me acompanhar na apresentação, e aí vamos a fazer uma apresentação conjunta em portunhol. Desculpem, mas faz parte. Obrigado. Então, qual o contexto mundial? Acho que abunda nos conhecimentos científicos, mas falta muita sabedoria. Por primeira vez na história, temos muitos conhecimentos, mas não estamos aplicando eles para salvar o planeta, para salvar as vidas, né? Então, qual é a situação, qual é a saúde do nosso planeta? Será que temos outro microfone para estudante? Nesses limites planetários que a gente vai ver agora. Espera aí.
Eu queria perguntar a todos vocês, sempre dentro dessa dinâmica interativa de vocês ficar refletindo, quais vocês acham que são os maiores desafios que a gente tem neste século XXI? Temos mudança climática, acidificação dos oceanos, agotamento do ozono, o ciclo do nitrógeno, do fósforo, o uso da água. Temos mudança do chão, a perda da biodiversidade, os aerossóis, a poluição química. Quem você acha que é o mais importante que está acontecendo agora e que não tem retorno? Climática, perda da biodiversidade. É isso mesmo. Passamos. Essa é a primeira e mais importante. Desde o ano 1990 até o 2020, os científicos calcularam que estamos perdendo o 40% da biodiversidade do nosso planeta. Em apenas 30 anos, estamos perdendo quase a metade de formas de vida que a gente eles têm milhões de anos de coevolução, né? Isso é muito triste. Os nossos sistemas estão assassinando literalmente a vida. O segundo é o ciclo do nitrógeno. E o terceiro é a mudança climática. Bem, a perda da diversidade, nós como podemos ver lá, é tudo que está em azul, a perda da diversidade global afeta a função dos ecossistemas e a sustentabilidade das sociedades humanas. Nós podemos ver agora na humanidade como que está se perdendo a biodiversidade cada vez mais e mais. Não podemos falar só de Brasil, senão no Equador e em muitos lugares. Nós precisamos resgatar isso. Agora, a produção agrícola, segundo os anuários estadísticos FAO, foram aumentando e a produção de fertilizantes, e isso fez que os pesticidas na América Latina fossem aumentando ano tras ano. Como podemos ver cá, isso está desde até o ano 1989. Também, a mudança climática cada ano foi aumentando em Estocolmo, Blutal, Kyoto, Johannesburgo, Rio, Kyoto, exclusão. Isto tudo passou ao esta estatística que nós vemos cá é do ano 2015. A gente chegou nos níveis impensáveis de contaminação na química atmosférica. E aí está errado, mas são 42 anos de negociações, Nações Unidas fazendo desde Estocolmo, todos esses protocolos de Kyoto, Rio 92, Rio mais 20... E ainda estamos assassinando o planeta. 42 anos de negociações e ainda estamos esperando. As Nações Unidas criaram os objetivos do milênio para o 2015. A gente fracassou e agora criamos os objetivos de desenvolvimento sustentável para 2030. Eu acho que vamos chegar a 2030 e vamos a criar outra vez 2040. Sei lá, basta, temos que actuar agora, né? E é isso que temos que fazer. Então, a pegada ecológica, como todo mundo sabe, é o impacto que o ser humano tem na Terra, na natureza. E como vocês estão vendo, desde a década de 1990, a humanidade sobrepassou os limites de regeneração biofísica da natureza. A gente sobrepassou os tempos que a natureza precisa para se reproduzir. Realmente estamos usando recursos dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, isso é muito triste, porque cada vez, segundo os estudos, vamos a viver mais pessoas no planeta com menos recursos. Você não precisa ser um erudito para saber que isso vai trazer muitos problemas políticos, econômicos, de saúde, e a gente vai viver com uma crise de desenvolvimento humano, mas também das outras espécies, porque não vai ter recursos para todos. E a gente vai viver isso. A gente somos os causantes dessa mudança global, e vamos sofrer muito. Então, temos que estar muito preparados, estar adiantados no futuro para que, quando esse cenário esteja chegando, que já está chegando, como estamos vendo nos telediários, nas notícias todo os dias, estar prontos para isso. E aí precisamos de políticas públicas que vamos a falar disso. Como já falei, como enfrentar esses desafios globais. Nações Unidas está falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu acho que todo mundo conhece. Se vocês conhecem, levantem a mão. Então nem precisa falar disso, porque todo mundo conhece que são os desafios. Mas a pergunta é: é suficiente falar de desenvolvimento sustentável? Como nós podemos mudar o rumo civilizatório?
como nós podemos ter um futuro digno e equitativo. Não estamos falando de igualdade, senão de equidade. Desde vários anos atrás até agora, eu percebi que o discurso do desenvolvimento sustentável está muito prostituído na academia. Tudo é sustentável. A gasolina é verde, é tudo verde, as empresas fazem uma lava-jato da sua imagem de tudo verde, né? E aqui, conceitualmente, isso daqui é o mais importante que a gente está fazendo. O desenvolvimento sustentável está focado em minimizar o impacto negativo do ser humano na natureza. Mas o desenvolvimento regenerativo se enfoca em maximizar o impacto positivo. Então, eles não são contraditórios, mas ele é muito mais forte, muito mais abrangente, né? Então, como criar políticas que trazem um desenvolvimento regenerativo? Ou seja, está muito bom reciclagem, tudo isso para contaminar menos, comprar menos, consumir menos, mas precisamos trazer recursos para o futuro, que já estamos usando. Então, esse é o grande desafio que a gente está enfrentando, né? E nessa visão transdisciplinar do desenvolvimento regenerativo, tem várias dimensões que precisamos trabalhar na educação, como pode ser espiritual, ambiental, social, econômico, político e cultural. Todas elas e muitas outras são precisas de desenvolver uma visão transdisciplinar da complexidade, que as nossas colegas falaram no outro dia, que o próprio Florent, que todos estamos aqui falando. Precisamos desenvolver. Isso mesmo é logo, né? Muito bem, agora vamos fazer grupo de 3 a 5 pessoas, vocês mesmos podem escolher, e o que vamos fazer é tirar uma folha e vocês vão escrever lá, num lado do papel, propostas que vocês têm sobre a educação transdisciplinar para um desenvolvimento sustentável e regenerativo. Então vamos fazer grupo de 3 a 5 pessoas. Só 5 minutos. Essa folha não pode jogar, não. Porque logo para a final vai servir. A gente vai pegar um feedback, uma retroalimentação de todos vocês depois. Já vocês têm 5 minutos para escrever lá propostas para a educação transdisciplinar para um desenvolvimento sustentável e regenerativo. Vocês escrevem suas ideias lá na folha e tudo que vocês pensam que é. Pronto, acabou o tempo. Muito obrigado, gente. Vamos continuar a apresentação. Guardamos essa folha, porque depois vocês vão dar para a gente, junto com outras informações, para ter uma retroalimentação de todos vocês. E ficar todos aprendendo de todos. Muito bem. Agora, como nós vamos reverter a lógica do mercado subversivo? Nós podemos ver um autor muito importante que é Lois, 2007. Ele fala que o capitalismo emocional engloba uma cultura pós-industrial onde as utopias da felicidade são medidas pelo consumo. É dizer, aqui não falamos muito do sentimento e isso, estamos falando não só consumir o que está na sociedade. Sim, isso é o que fala o capitalismo emocional. O capitalismo vê a natureza como consumo e produção, como um objeto, mas não como um sujeito. Aqui vemos que também o único objetivo é fazer matéria-prima. O capitalismo emocional fala de uma cultura pós-industrial onde o consumo leva à felicidade. Como nós podemos ver agora na sociedade, o Facebook, se nós outros vamos lá, vemos esses emoticões que está lá, né? Gosta, é engraçado, tudo isso, zangado. Isso, nós sem saber, isso é capitalismo emocional. Porque eles publicam coisas e de acordo com as tuas necessidades, você vai pôr, eu gosto, fico triste por isso, estou zangado por isso. Também as relações pessoais e os problemas emocionais estão dentro dessa lógica econômica, de alguma maneira ou outra. Facebook, todas as redes sociais, e o que nós vemos agora na atualidade é um capitalismo emocional. Agora, a natureza é explorada para fabricar bens de consumo para trazer nossa felicidade. Qual é a solução que nós podemos ver para isso, para a crise socioecológica? A solução é aprender a sentir, pensar e atuar em harmonia com a natureza.
É preciso essas três coisas, e nós vamos ver um pouquinho mais diante o que é. E nós temos que ver que nisso está ligado muito bem o que é a neurociência, porque aqui falamos das emoções das pessoas, as emoções e o sistema de valores que nós vamos fazer para nós poder atuar frente à natureza. Nós podemos falar de um câmbio climático, mas se a neurociência também está ligada a ela. Quer sentir, pensar e atuar? Damasio, 2010, ele diz que as emoções são ações acompanhadas para ideias, nós ver ideias e certezas, formas de pensamento. Os sentimentos emocionais são percepções do que nossos corpos fazem durante a emotividade. Também os sentimentos emocionais coloreiam nossas vidas. Não importa a religião, não importa a etnia que você tem, não importa seu pensamento, não importa nada disso. O que importa é que os sentimentos emocionais coloreiam nossas vidas sem importar as diversidades que nós temos cá, nesta terra. Então, alguns autores, alguns deles aqui presentes, falam de uma alfabetização espiritual, uma alfabetização emocional e uma bioalfabetização. Isso daí poderia ser a solução para trazer uma experimentação transdisciplinar dentro e fora das aulas, para trazer essa transformação sociocultural que a gente está precisando. E a gente está tentando isso, com essa palestra, de que vocês fiquem interagindo, fiquem se emocionando e fiquem aprendendo de uma outra forma, que a neurociência está dizendo. Precisamos sentir para aprender. E podemos brincar muito, independentemente da nossa raça, religião, da idade, não importa nada disso. O ser humano funciona assim. Ao menos que você seja um psicópata que não sente nada, né? Que também temos exceções na natureza. Outros autores, como vocês sabem, falam das dimensões da educação transdisciplinar com autoformação, que é um nível unitivo, essa lógica unária que traz o trajeto teofânico. Esse, digamos, é o nível 0, que passa para o nível 1 no trajeto teofânico e passa na autoformação, e de lá passamos para a heteroformação e, finalmente, para a ecoformação. Tudo essa teoria a gente já conhece, porque todos estamos trabalhando em educação transdisciplinar. Isso daqui foi desenvolvido pelo nosso colega Américo Sommermann, na sua pesquisa de doutoramento, junto com outros autores, que é realmente a teoria deles de Paul Patrick e Galvani, né, na França. Gaston Pinon, desculpe. Isso mesmo. E então, como superar esse capitalismo que está colonizando as nossas emoções com a publicidade? Você fica olhando os seus anúncios muito legais, com musiquinhas e tal, fica com fome ou fica querendo comprar. E as pessoas que mais consumem informação televisiva são os adolescentes. Um pesquisador nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa muito legal. Ele pegou os logotipos de muitas marcas comerciais, tipo Nike, Reebok, Kellogg's, de todo tipo, comida, roupa e lá. Os estudantes reconheceram mais de 4.200 logotipos, sem estar o logotipo completo, eles só tiravam a silhueta, né? E eles reconheceram 4.200 logotipos. E o professor botou 10 plantas, tudo colorida, tudo legal, do seu contexto, plantas autóctonas, e eles não reconheceram. Eu tenho certeza que se a gente faz isso aqui no Brasil, vai acontecer a mesma coisa. Então, estamos colonizados epistemicamente pela propaganda capitalista. E como falou a nossa colega, inclusive o Facebook já está criando algoritmos matemáticos para controlar as nossas emoções e saber o que gosta, o que não gosta, como você fica com raiva. Então, isso é muito triste e precisamos dar um salto quântico. Então, o que a gente está tentando fazer no Equador, porque a teoria já temos muita desenvolvida por grandes profissionais, mas precisamos aplicar isso e ver que a teoria e a prática sempre têm problemas que a gente não conhecia, né? Então, o que a gente está querendo trazer nessa formação transdisciplinar, com as cosmovisões indígenas dos povos equatorianos, é trazer essa dimensão cósmica, biológica, cognitiva, intelectual, perceptiva, epistêmica, filosófica, e começar a aprender a coevolucionar com a natureza. Ontem eu fui convidado pela professora Florent para ir no terreiro o terreiro, desculpe em portunhol. E aí
a médium me falou que eu preciso tomar água de cachoeira, que eu preciso experimentar mais dessa teoria. A teoria eu já conheço, eu já sabia disso, na verdade, e é isso que eu estou tentando, né? Então, a gente está querendo trazer uma visão biocêntrica, botar a vida no centro das relações. E a gente vai fazer outro jogo depois de como a natureza pode ser um modelo para evoluir muito melhor, muito sustentavelmente e regenerativamente. Então, tudo isso precisa de uma visão intercultural, complexa, multireferencial, transdisciplinar e polilógica, porque às vezes várias lógicas convergem no mesmo espaço-tempo, apesar de que elas sejam contrárias, né? Bem, agora, como estava a dizer, no Equador há uma coisa que se chama bem viver, mas outro idioma se chama Suma Causai. Quichua. Quichua. Esse é em Quichua, é um das linguagens dos ancestrais lá. O Suma Causai, ou bem viver, está regido por algumas coisas, como o Samai, como nós vemos lá em cima, significa serenidade. Também Randi Randi, que significa reciprocidade. Rurai Maki Maki significa trabalho comunal, em conjunto. Ushai, que significa organização sociopolítica. Yachai, e tenho que recalcar cá, que lá também uma universidade chama-se Yachai. Esse tem que ver muito com tudo que tem que ver com o ambiente, tudo isso. Isso significa conhecimento ancestral. Também, Pacta Causai significa equilíbrio, nós temos que ter um equilíbrio. Ali Causai é harmonia que nós temos com a natureza. Winyai Causai é criatividade, que como nós estamos vendo este dia, e como mencionou o dia anterior de Maria Cândida, a criatividade é uma parte da transdisciplinaridade. E isso é que nós podemos ver no Suma Causai, ou bom viver, bem viver. Este é um pequeno vídeo de que é o Suma Causai. Bem, isso é um pouco do que é o Suma Causai, os objetivos que tem o bem viver. Como nós podemos ver, a interculturalidade, a coesão, o trabalho em equipe, tudo isso forma parte do bem viver. Bem, outros teóricos falam de outros princípios. Já foi falado o Jate, que é o conhecimento mais abordado desde a sabedoria das oralidade dos povos, das pessoas, dos filhos, dos netos, etc, etc. O Rugai, que é construir, Randri Rangi, que é a reciprocidade, dando. Os povos indígenas são muito assim. Eles, mais que solidários, eles são recíprocos. Se você chega lá com egoísmo, eles atuam como egoístas. Isso é muito interessante, né? E o poder para eles é tipo
quase uma grande responsabilidade de tomar consciência que você está tentando ajudar as pessoas. E aquelas pessoas que querem trazer o poder, tipo assim, digamos que eu quero ser vice-reitor, eles não deixam, porque você está querendo poder. E se você quer poder, tem alguma dimensão oculta. Então, eles escolhem as pessoas pelas suas qualidades e ele tem a função de fazer o melhor para a sociedade. Mas, então, nessa visão, todo o Ocidente, o mundo ocidental político não serve, porque todos os políticos têm interesses e, de fato, acontece que todos os países do mundo são muito corruptos, né? Então, qual é o contexto do Equador? Eu gosto muito de dizer, depois de morar 5 anos no Brasil e 2 no Equador, que o Equador é igual que o Brasil, mas muito pequenininho, uma brincadeirinha, porque o Brasil é muito grande, tem mais de 220 milhões de pessoas, e o Equador agora chegou a 16 milhões. Mas ainda assim, o Equador é muito mega diverso, temos quase tudo lá, igual que no Brasil, e temos mais de 4.800 espécies de todo tipo, e cada vez estamos encontrando mais, o qual é muito interessante, e temos uma diversidade cultural muito grande, é multiétnica, intercultural e plurinacional. E como todas elas convivem num espaço tão pequenininho, uma diversidade tão grande, é muito interessante. Nas minhas aulas, como espanhol, eles me chamam de colonizador, né? Eu me sinto mais latino que europeu, mas também sou europeu. E eu falo para eles que a história da humanidade é a história da conquista, porque o que chamamos de Espanha foi colonizada por fenícios, por gregos, por muçulmanos, vários tipos diferentes, por romanos, etc, etc, etc. Então, e ali aconteceu a mesma coisa no Equador. Temos os incas, temos os canhares, etc, etc. E aqui no Brasil a mesma coisa, não é uma coisa linear. Então, a evolução é muito, digamos, quântica, vai dando saltos, vai dando pulando e depois vai se encontrando. E o mundo de hoje ficou muito interconectado em pouco tempo. E isso dá muito medo de como a educação do futuro tem que ser pensada, refletida. Porque, inclusive, quando somos professores, ficamos muito chateados com a burocracia. Não temos quase tempo para refletir sobre o futuro da humanidade. Então, você tem que ser um mago. Você não é professor, você é um mago para pensar, construir, produzir, publicar, lá. Então, nesse contexto, a gente está aprendendo dos 20 povos. Temos 14 línguas e 14 nacionalidades diferentes, cada uma delas com idiosincrasias diferentes, vestimenta diferente, uma fala diferente, gastronomia diferente. E eu ainda em 2 anos não aprendi muita coisa. Eu sou muito ignorante nesse sentido, mas pouco a pouco vamos progressando, né? Bem, uma coisa muito interessante que eu estava vendo um pouquinho lá é que a Constituição da República do Equador, no ano 2008, fez agora que a natureza possa ser como um sujeito. Vocês lembram que eu estava dizendo que o capitalismo emocional trata a natureza como um objeto, né? Mas agora a Constituição de 2008, no Equador, a natureza é um sujeito e tem os mesmos direitos como uma pessoa. É como uma pessoa. Tem os mesmos direitos. Na verdade, isso daí fica na teoria. A gente está falando teoria prática, mas é o primeiro país no mundo que tem reconhecido os direitos da natureza. Eu acho que isso é muito maravilhoso, porque não só no Equador, isso para toda a humanidade, né? Só que a teoria prática é outra coisa. E é verdade. É muito diferente a teoria e a prática, mas que bom que se pode começar desde o macro, desde a Constituição, que é uma das políticas públicas mais importantes, e nos artigos 71, 72, 73 e 74, nós vamos ver lá todos os direitos que tem a natureza. E como gestionar políticas públicas de educação ambiental? Eu tenho a sorte e a grande responsabilidade de ter que trabalhar fins de semana, sábado, domingo, feriados, porque virei assessor do ministro de Educação e do ministro de Ambiente. Na verdade, agora eles mudaram e tiraram vários ministérios fora, o ministro do Ambiente não existe mais, e só ficamos com o ministro de Educação. Mas foi muito rápido, eu saí do Brasil, cheguei no Equador, em 15 dias tinha concurso público, nombramento, e aí, 2 meses depois, eu estava trabalhando com o ministro. Estamos 1 ano e meio trabalhando, eu gosto muito, mas, como falei, é muita responsabilidade. E a gente vai ver algumas das características que a gente está fazendo nesse grupo com várias universidades e vários ministérios. O programa é chamado de Terra de Todos, de Crianças e de Jovens. E o que a gente está tentando trazer
nessa educação ambiental, essa visão transdisciplinar, esse diálogo com muitas disciplinas e além das disciplinas, como já foi explicado pelas palestras dos nossos colegas nos dias anteriores. Então, a gente está tentando trazer ciências, um diálogo com ciências sociais, naturais, as artes, humanidades, a espiritualidade dos indígenas, dos povos que precisamos praticar dentro das aulas e também fora, né? A gente trabalha muito com as comunidades para aprender de um jeito transdisciplinar, porque os professores somos um sujeito mais. Temos muito conhecimento científico, mas os conhecimentos não científicos também são muito válidos, especialmente quando a gente fala de respeitar e regenerar os direitos da natureza. Eu gosto muito da Constituição porque tem uma palavra que diz restaurar a natureza, a Pachamama. Então, precisamos restaurar o que já foi feito. Esse programa começou um ano atrás. O comitê começou a trabalhar antes, mas o programa começou em setembro de 2017. E em menos de um ano, das 15 mil escolas, 15 mil e pouco que tem o país, mais de 10 mil já tem o Espaço Tini, que é a terra de crianças. Basicamente, um pequeno jardim onde as crianças podem plantar vários tipos de frutas, e legumes e vegetais, e eles começam a aprender o calendário solar, lunar, de quando plantar, onde plantar, que tipo de rituais eles fazem, como o Inti Raymi, por exemplo, para a recolhida da cosecha. Eles fazem ofrendas à Pachamama, à natureza, e é muito interessante poder vivenciar, experimentar isso desde criança para respeitar e amar e sentir, como falamos, sentir, pensar, actuar na harmonia com a natureza. Então, estamos fazendo isso, criamos também dois cursos online, e esperamos formar a 161 mil professores nos próximos 2 anos. Temos que lembrar que os professores no Equador do ensino médio, eles não têm titulação nenhuma. Então, tipo assim, você é taxista, mas tem um colega que trabalha na escola, você pode virar professor. Então, eles não têm formação nenhuma de educação, de didática, de pedagogia, e a gente precisa mudar isso. Já estão vários anos mudando isso, e esse programa daqui está fazendo muito bem, porque eles também servem para recategorizar e ganhar mais dinheiro na aposentadoria e lá. E, além disso, isso tem um efeito dominó muito forte, porque nas escolas temos 2,6 milhões de estudantes. E já temos 10 mil escolas trabalhando desse jeito. Então, a gente está viajando, não todas as escolas, mas as mais importantes. Obviamente, como falei, não existem receitas mágicas. Isso aqui é a teoria, a prática é que tem escolas muito boas, com jardins muito bons, com professores que ficam muito próximos ao projeto, e outros que não, só tem aí o negócio e fica meio ruim. Aí você tem que estar detrás deles para melhorar, né? Essa é a realidade, não é única, sino é muito polilógica. Hoy vivimos un momento grave para la humanidad y para el planeta. Es hora de volver al concepto original de Aristóteles, el de oikos, que significa casa. Nuestro planeta es nuestra casa y el mercado no puede dirigirlo. Necesitamos de intervención y regulación desde el Estado y la sociedad. En síntesis, necesitamos una ciencia con conciencia y una acción consciente a favor de la vida. En 2018 es más urgente construir una conciencia planetaria desde las aulas. De la educación ambiental y de nuestra acción colectiva puede depender el futuro de la Tierra. E nesse programa, como já falei, Terra de Todos, os grandes 3 eixos que a gente está fazendo é a implementação de metodologias transdisciplinares holísticas dentro do currículo, transversalizando a educação ambiental, junto com interculturalidade, gênero e mais uma, inglês, tecnologia. Eu acho que no Brasil é muito similar também nas escolas. O outro é isso, reforçar o currículo, a implementação dessas metodologias dentro das aulas e as boas práticas ambientais. A gente criou vários manuais de como desenvolver esses jardins dentro das escolas, mas também fora com a ajuda das pessoas da comunidade. Isso é muito interessante porque a gente chama os pais e as mães dentro das aulas e começa a bater o papo de como fazer, como melhorar, como a Pachamama sente, que plantas e como cada planta simboliza um espírito diferente com umas conotações diferentes.
É por isso que, inclusive, muitos dos professores que trabalhamos lá, estamos fazendo agora 2 documentários, um deles na Amazônia, e a gente incluso experimenta com ayahuasca, com São Pedro, com espíritos, porque a gente consegue, isso aqui é mais acadêmico, o que é chamado de quarta pessoa, né? Ou seja, você olha para você mesmo, a sua materialidade, o seu corpo. A primeira pessoa sou eu, a sua segunda pessoa é você, a terceira são ele, e a quarta é você se olhando, né? E aí, no mundo ocidental, eles chamam de drogas, né? Ayahuasca, essas coisas. Mas para os indígenas é medicina. É um tipo de vislumbrar o futuro. Eu ainda sou muito ignorante. Estou falando um pouquinho, mas se trazêssemos a um indígena de lá, seria muito mais legal, né? Mas a gente já experimentou e a gente tive vários inputs muito importantes de espirituais, né? Ontem falei na oficina, hoje não temos muito tempo, mas podemos falar depois no cafezinho. E isso é o que a gente também está fazendo nessa metodologia, nessa pesquisa. Bom, e também temos que recalcar que o projeto TINI, como nós já vimos, está na Constituição da República do Equador, no ano 2008, lá já está, e por isso também que se fez esse projeto TINI, Terra espanhóis, niñas, niños e jovens, crianças e jovens. O recurso didático pedagógico para integração do eixo ambiental no âmbito das políticas públicas, que foi o mais importante, o que se fez. O objetivo é o contato regular às crianças com a natureza. Como já explicou Xavier, é deixar uma abordagem afetiva e lúdica. É dizer, que as crianças possam ir lá, ver, eles cuidar eles mesmos. O professor não tem muito o que ver lá. Ele só é um guia para o estudante, mas ele é que vai cuidar tudo que está lá no jardim e tudo isso. As crianças e jovens aprendem habilidades, competências, atitudes para eles mesmos, aprendem valores também, como o respeito, a solidariedade, também eles fazer isso, respeitar o companheiro de lado, tudo isso. Ele também, aí podemos ver a gestão sustentável e regenerativa dos recursos naturais. Mover la tierra, revisar el sistema de riego o simplemente cuidar el proceso de crecimiento de una planta se han vuelto parte de las actividades de los estudiantes del sistema educativo público del país. Esto gracias al proyecto Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes para el Buen Vivir, TINI. TINI significa Tierra de Niños, Niñas y Adolescentes o Jóvenes para el Buen Vivir. Generar conciencia a través del cambio de actitud para que usted pueda crear vida en un espacio de terreno muy pequeño. Así es como se les prepara a los estudiantes del Colegio Juan de Salinas en Sangolquí, en la provincia de Pichincha, antes de salir a trabajar en el espacio TINI. En este lugar los alumnos se reúnen y junto a los docentes reflexionan sobre lo importante del contacto y cuidado de la naturaleza. Porque en este momento estoy soportando yo ya un calentamiento global, pero ¿se ha puesto a pensar usted qué es lo que está dejando para el futuro de sus hijos? ¿Quisiera que sea eso? ¿Quisiera que sea algo mejor? Efectivamente, ¿no? Y para eso nos vamos a poner en acción en el proyecto TINI. Ya tenemos un proyecto TINI que está muy bonito. Una TINI se puede desarrollar en un espacio desde medio metro cuadrado, en el que se pueden sembrar una variedad de plantas. En el caso de la unidad educativa Juan de Salinas, este espacio fue creado por los propios estudiantes en diciembre de 2016 y los resultados han sido significativos. Hoy en día los chicos se preocupan mucho por el espacio, cuidan el espacio, vienen acá en sus horas de clase. Los maestros también se motivaron mucho. Como ustedes ven, este espacio no necesitamos estar permanentemente cuidando, sino los mismos estudiantes cuidan en todo momento. Los estudiantes usaron materiales reciclables, desde botellas para el sistema de riego por goteo hasta neumáticos que ahora sirven de macetas. Los niños y jóvenes de esta unidad han sembrado plantas ornamentales, medicinales y frutales como naranja, tomate, limón y ají. Y si en nuestras casas o departamentos no tenemos un espacio verde, se podría criar en macetas o en botellas de reciclaje. Esta iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Educación, busca que los estudiantes participen voluntariamente. Es por ello que los docentes usan a TINI como recurso pedagógico, vinculado con otras asignaturas, destinando 1 hora diaria. Lo que nosotros no queremos es imponer una metodología, sino que la metodología lo que logre sea enamorar al docente y que...
Bem, a gente está falando, não temos muito tempo, a gente fez uma apresentação meio longe, mas eu acho que já ficou claro o que é a metodologia Tini no Equador, o que estamos tentando fazer, né? E como já falamos antes, essa visão biocêntrica do bem viver requer uma mudança paradigmática, epistemológica, política, educativa, desde o ego, desde o antropocentrismo até o biocentrismo, né? Onde o ser humano seja uma parte mais do ecossistêmica. Então, que utopias temos para o futuro? Que é o discurso deste congresso, né? Eu, pessoalmente, depois da minha pesquisa de doutoramento, eu não acredito no comunismo, eu não acredito no anarquismo, eu não acredito no socialismo, não acredito no capitalismo. Eu tive que estudar a grande história, que é a história que integra e unifica a história do universo, a história do planeta Terra, a história da vida e a história do ser humano. Ou seja, eu virei meio maluco na Bahia estudando antropologia, astrofísica, astronomia, biologia, ecologia. Os meus desorientadores me animavam a continuar nessa maluquice e no final consegui acabar e o resultado foi legal, né? Eu consegui combinar todas essas ciências, que na verdade as grandes teorias de cada paradigma científico e bater o papo com outras mais espirituais. E o que eu descobri é que a própria natureza é o melhor modelo para se desenvolver no futuro, melhor que o comunismo, melhor que o capitalismo, melhor que o anarquismo. É isso que eu acredito na natureza. Então a gente vai falar sobre isso. Aqui temos um livro, ontem estávamos falando de economia criativa com o professor Gilson. Eu não sei se o senhor conhece esse livro daqui, de Gunther Pauli. Ele foi assessor do PNUD durante mais de 20 anos. Esse livro daqui é muito recomendável. Se vocês querem mudar o futuro, tem que ler esse livro. Ele traz 100 inovações baseadas na sabedoria da natureza para criar empregos no futuro. E é muito interessante porque ele fala dessa economia circular, como imitamos a natureza, os processos da cadeia trófica de matéria, energia, informação, para criar emprego no futuro, emprego sustentável e regenerativo sem poluição, né? Vamos a passar esse vídeo também, porque não temos muito tempo. Então, a bioinspiração da natureza pode ser feita em muitas áreas de conhecimento, muitos campos, na indústria, na arte, na arquitetura, no desenho, na tecnologia, no textil, na espiritualidade. Quando a gente faz tai chi, por exemplo, a gente está imitando os movimentos dos animais. Ontem falava que, inclusive, os hinduístas, 4.000 anos atrás, eles criaram um Kama Sutra, que também, incluso no sexo, o ser humano sempre olhou para a natureza para criar toda uma cosmovisão. Então, essa cosmovisão pode ser aplicada basicamente em tudo. Então, a natureza é uma dimensão transhistórica e transcultural. A biomimética é a ciência que se inspira na natureza. Bio, vida, mimética, imitação. Imitação da vida. Isso pode ser feito em qualquer lugar. Da Vinci, muitos autores criaram tudo isso. O Nikola Tesla, com a tormenta, com os raios, a eletricidade, criou muitas patentes. Então, não sei se vocês conheciam, mas para mim, fiquei apaixonado. Depois de estudar toda essa história do universo, da Terra, da vida, eu encontrei muitos padrões matemáticos e padrões de outro jeito, que podem ser desenvolvidos e aplicados em muitas coisas. No Equador, estou dirigindo pesquisas de arquitetura bioclimática, que são muito interessantes. No ano 2016, em Manami, tivemos um movimento sísmico que infelizmente matou muitas pessoas. E muitas das casas, dos edifícios, dos prédios, eles caíram. E os únicos que ficaram em pé eram aqueles que tinham bambu, aqueles que eram bioclimáticos. Muito interessante isso. Então, a gente fez uma pesquisa muito interessante, não tenho tempo para falar disso hoje, mas é um exemplo, né? Como eu falei, essa cosmovisão, a natureza é transdisciplinar por si mesma. E é transhistórica, porque todo ser humano na história da humanidade olhou para a natureza, os egípcios, os babilônios, chineses, todos. Então, a solução está na natureza, nesse contato com a natureza. Então, vou fazer, no caso, no médium que falou ontem, vou tomar água de cachoeira, para continuar nesse jeito, porque realmente eu me sinto perdido com toda a burocracia que a gente está fazendo. Você tem boa intenção, mas fica perdido às vezes, e precisa retornar, deixar essa teoria e praticar mais. E esse daqui pode ser um diálogo interreligioso e
interreligioso. Na minha pesquisa, a gente comparou as grandes religiões, o budismo, os muçulmanos, o cristianismo, os judeus, chineses e os budistas. Então, aí temos dimensões interreligiosas, como as várias religiões chamam a tudo isso, né? Por exemplo, o Brahma, que é o todo, e os níveis de realidade, fora, mas também dentro. Isso daí é muito interessante. Vocês podem encontrar muitos artigos escritos na internet, procurando o meu nome, e você vai encontrar isso, senão depois eu posso referenciar. Passamos. Então, essa revolução biomimética, eu acho que é o futuro. O futuro da educação passa por aprender da natureza, continuar sentindo, pensando e atuando acorde ao que a natureza fez. Eles têm 3.800 milhões de anos de evolução. A natureza sabe o que é bom, o que perdura. O que não perdura se extingue, vai embora. Mas nós, com o capitalismo, com o comunismo, com o socialismo, com o anarquismo, são lógicas epistemológicas da mecânica clássica que não tem em conta muitos fenômenos da própria polilógica, dos níveis de realidade da natureza. Então, precisamos mover isso. Bom, e quais são as áreas de apreensão da biomimética, como nós podemos ver cá? Este animalzinho, nós com isso, os seres humanos tomam isso como modelo para fazer coisas. Como dizia Xavier, eles tomam uma coisa, um animal, coisas da natureza e fazem mais coisas. Como nós vamos ver nos seguintes exemplos. A gente está criando provocar em vocês emoções. O que vocês criariam com essa armadilha? Como que você chama no Brasil? Tatu, né? O que vocês podem fazer com isso? O que poderiam vocês fazer com isto? Um esconderijo. O que a gente faria? Uma bola para jogar futebol? Poderíamos inventar alguma coisa? O que vocês acham? Eu estou apelando à sua criatividade aqui agora mesmo, como desenhadores do futuro. Muito bom, Isa. Vamos mostrar. Opa, os engenheiros fizeram uma motocicleta aí. É verdade. Fizeram isso como um carro. Aham. Eles tomaram como exemplo o armadilho, não sei como se diz aqui. Tapisco? Aqui na Espanha não tem, não sabemos o nome, né? Ok. Bom, eles tomaram isso para fazer isso. Com isso, vocês que pensam que se pode fazer? Não estou escutando nada. Cadê a sua criatividade? Um submarino. Vamos ver o que eles fizeram. Um avião. Igualinho, né? Vamos ver outra. O pico do pássaro. O que mais? Come on. Bem, os japoneses fizeram o trem bala. Eles melhoraram a dinâmica, agora consomem menos energia e vai mais veloz. O peixe globo. O que pensam vocês que pode fazer com isso? Na parrilhada, né? Cadê? Você deixar a criatividade em casa, no hotel? Um colchão, opa, muito bom. Eles criaram um Mercedes Bionic, vários anos atrás. O panal. Com o painel das abelhas. Vocês estão com fome, né? Tudo para lá. Muito bem. Eles fizeram capacetes para bicicleta. E essas bolinhas, quando você vai no campo, essas bolinhas que ficam nas meias? O velcro. Isso foi criado pelo diretor da NASA nos anos 60, porque os astronautas viajaram na Lua e eles ainda tinham a cremalheira, o zíper. E aí, com o velcro, eles salvaram muitas vidas. E com a pele do tiburão. Pele. Vocês conhecem Michael Phelps?
ganhador de umas 25 medalhas de ouro. A traje dela é de imitação de tiburão. Da pena. Eu acho. Tá vendo? E com o morcego. Um drone. Opa, Gustavo está muito acordado hoje. Ele ganhou já um sombreiro, não posso dar mais legal. Mais presente. Um drone. É. Opa, como a gente falou, a natureza é muito infinita. Então, poderíamos criar muitas coisas. É um jeito de criar criativamente e de aprender como a coevolução, de respeitar a natureza. Então, essa é a mensagem que a gente trouxe para vocês que está fazendo no Equador. E algumas das conclusões para esse congresso, como mudar o currículo, como introduzir toda essa sabedoria da natureza dos povos indígenas em harmonia com os conhecimentos científicos, como inovar na formação docente, é um grande desafio, porque muitos deles já estão querendo se aposentar, não estão nem aí se eles precisam se involucrar na inovação didática e tal. Então fica bem difícil, né? Porque o ser humano somos muito burros, muito fechados às vezes. É o primeiro. Implementar boas práticas. Quando uma prática é boa, temos que difundir ela para que outros aprendam, possam se apropriar e implementar na sua realidade, fazendo uma fenomenologia, uma hermenêutica. Alfabetizar multidimensionalmente, como mostramos antes, emocionalmente, espiritualmente e ecologicamente. E, sobretudo, saber como adaptar os problemas da mudança global. Bem, também a educação transdisciplinar no Equador fala que a natureza é o melhor modelo, como nós já vimos antes, para redesenhar culturas regenerativas. Também os desenhos mais inovadores já foram feitos e criados por o modelo da natureza. Como nós vimos, o panal das abelhas e tudo isso foi graças à natureza. Obrigada. A educação ambiental desde um enfoque transdisciplinar futurista fala de abordagem biomimética, como nós já vimos antes, ou biocêntrica. Reconhece a multidimensionalidade e o dinamismo intrínseco dos fenômenos que interagem nos processos da formação humana e também composta de níveis de realidade ontológica e epistemológico. Algumas propostas que nós vimos como para poder introduzir o que tem que ver tudo com o meio ambiente, uma delas é promover Dia da Árvore, não sei se cá fazem, Dia da Água, o Dia da Reciclagem, onde as crianças possam dizer isto vai cá, vai cá, vai cá. Separar os espaços de reciclagem para separar os resíduos inorgânicos, orgânicos, plásticos, vidros, estudar os problemas ambientais, onde os estudantes possam propor soluções, não os professores, senão os estudantes. Eles veem um problema e eles possam dizer, eu vou fazer isso ou aquilo. Desenvolver junto aos estudantes histórias criativas, inéditas para melhorar o meio ambiente, e logo eles podem dar também para a comunidade, fazer projetos em conjunto com os professores para o desenvolvimento sustentável e regenerativo, estimular valores, cooperação, como já se diz antes, criar uma estufa escolar, como se faz no Equador, o projeto Tini Jardins nas escolas, também fazer um mural criativo dentro das aulas, tudo que tem que ver com problemas e soluções para o meio ambiente. Isso aqui já foi falado, os requisitos para o futuro, como inovar nas universidades, na formação docente. Por causa do tempo, isso daqui eu acho muito interessante, como transformar com os níveis de competência e no ensino do professor, o ensino passa a ser aprendizagem, mudamos o paradigma, o professor passa a ser um facilitador, porque agora toda a informação está na internet, então ele pode consultar, os estudantes podem consultar, nós temos que ajudar nessa consulta, a guiar as emoções, as motivações, os interesses, e esse comportamento, como direcionar o conhecimento, porque às vezes, apesar de ter essa tecnologia, os estudantes vão na pornografia, vão em outras coisas que não são pertinentes. Bem, como disse Mohan em 2002, Mohan, né? A missão da educação para a era planetária é fortalecer as condições de possibilidade do surgimento de uma sociedade mundial composta de cidadãos protagonistas conscientes e criticamente engajados na construção de uma civilização planetária. Bem, uma modelagem de cultura regenerativa, como nós podemos ver cá um pouquinho,
O desafio não é o individualismo, senão a coletividade. Se nós trabalhamos em coletividade, vamos conseguir, apesar de todas as diversidades, um bem comum. Vamos a conseguir também o êxito. O desafio educativo é a coletivização da aprendizagem, co-criação. O que quer dizer isso? Que apesar de todas as diversidades que nós temos, apesar de todas as particularidades, se você é muito bom para fazer matemática, outro para ciências, tudo isso nós podemos juntar como para fazer um bem comum para a sociedade. Nós juntar tudo isso para fazer e buscar boas soluções entre todos e não só uma pessoa. Bem, não existem receitas mágicas, a gente só trouxe um modelo do que a gente está fazendo e, como já falei, é muito divergente porque em cada lugar tem a sua complexidade e o que precisamos é resgatar os conhecimentos locais de cada comunidade e, para isso, a universidade tem que estar aberta às comunidades. E quando a gente fala de construtivismo nas escolas, muitas vezes caímos no construtivismo de conhecimentos acadêmicos que os estudantes já têm. Mas o que acontece com os conhecimentos que não são acadêmicos? Que são de tradições orais muito ricas, como tem no Brasil, como tem o Equador, a Bolívia, outros países que ainda têm uma história de cosmovisões dos povos originários ancestrais, né? Como fazer isso? O grande desafio. Então, precisamos de novas lideranças políticas, novos sistemas de governança. Eu não acredito na democracia atual, representativa, você só vota a cada 4 ou 5 anos. Isso é muito triste, na verdade, a gente fica enganado com o sistema. E precisamos resgatar a espiritualidade, a ética, os valores, as emoções, para criar uma formação multidimensional mais inclusiva. E tudo isso já foi feito na Carta da Terra, é o melhor exemplo, né? Por grandes profissionais, demorou muitos anos em se fazer. Eu acho que um referente muito bom seria a Bíblia para os educadores ambientais, se vocês aceitam a metáfora, né? E é isso, tudo isso já foi dito na conferência, como essa visão integrar ações com desenvolvimento local, desenvolvimento regenerativo. Eu acho que esse conceito é maravilhoso e muito poderoso, abrangente, que precisamos incorporar, porque o desenvolvimento sustentável não dá mais certo, né? Então, precisamos também pensar a longo prazo, deixar de pensar a curto prazo para o benefício individual, como já foi falado por Deusa. Muito bem, agora vamos todos, eu peço, todos vamos a pôr de pé, todos vamos a pôr de pé. E vamos já... Já para acabar, a gente está terminar. querendo de novo que vocês sentem, experimentem. A gente vai pedir depois que vocês escrevam na folha o que vocês acharem da nossa apresentação. Uma coisa boa e uma coisa ruim que pode ser melhorável. A gente está querendo retroalimentar para trazer melhoras no futuro. E agora eu quero que você relaxe nos ombros. Movamos os braços. Fazemos com as mãos. E vamos já deixar entrar todo o conhecimento. Sentimos energia. E fazemos um aplauso para a nossa colega. Gente, muito obrigado. Vocês me ajudaram a mim, eu trouxe presentes para todos. Na outra noite eu apostei com Francisco e com Florent, que depois da nossa conferência todos vocês ficariam em pé e aplaudindo. Então eu consegui. Muito obrigado.